Muito bem, então vamos começar, né? A mais uma aula de Química Orgânica 2. Bom dia a todos que chegaram aí depois. Vamos dar continuidade no assunto de haletos de alquila, finalizar as reações. A gente parou basicamente nos conceitos e tudo direitinho na última aula, certo? Só para lembrar, pessoal, as aulas práticas serão realizadas posteriormente, certo? No caso, eu vou gravar as aulas e postar aqui para vocês. Lembrando que as aulas teóricas e aulas, no caso, o horário, né, de aula prática e aula teórica, eu vou estar utilizando os dois como aula prática, como aula teórica. E vou postar as aulas práticas como vídeo, certo? É bom que eu adianto o conteúdo nas aulas teóricas e práticas. Aí, assim que finalizar, fica mais fácil, vocês vão ter até mais tempo depois. Beleza? Alguma dúvida? Não. Então, beleza, então vamos começar, né? Vamos lá. Na última aula nós falamos sobre haletos de alquila, introdução. Falamos um pouquinho sobre as características dos haletos de alquila, né? Nomenclatura, essas coisas, né? Então falamos um pouquinho da sua funcionalidade, como da nomenclatura, quais são as duas principais reações que nós vamos trabalhar com haletos de alquila. Só para lembrar, vocês vão escutar outras vozes aqui, é porque os meninos estão em aula ali atrás. E aí, tanto Edmundo quanto a Aninha, então vocês vão escutar uma voz ou outra aí de vez em quando, viu? Então, o mecanismo, que é o mecanismo SN1, que é o mecanismo SN2, certo? Na verdade, a reação, o nucleófilo, o grupo abandonador. Vimos também em relação ao direcionamento da reação. Quer dizer o quê? A preferência reacional de cada grupo, se é SN1 ou SN2, certo? Nós vimos aqui separadamente. Foi para o SN2 e eu acelerei um pouquinho aqui e vimos para o SN. Cadê? Aqui, para SN1, certo? Agora, nós vamos fazer um pouquinho aqui agora uma representação do mecanismo dessas reações, do SN1 e do SN2. Como é que acontece a alteração da estrutura da molécula? Como é que a molécula vai sofrer essas alterações, certo? Então vamos lá, né? Primeiramente vamos falar de substituição nucleofílica bimolecular ou SN2. Nós já vimos que a velocidade da reação depende tanto da concentração do nucleófilo quanto da concentração do substrato. Vimos também que substratos com o grupo abandonador ligado a carbonos primários têm uma tendência maior de sofrer reação do tipo SN2, certo? Então, por exemplo, nessa tabela, podemos observar aqui que o brometo de metila, e em relação ao brometo de sec-propila, por exemplo, há uma diferença de 1.200 vezes em relação à velocidade. Quer dizer o quê? Ele vai reagir 1.200 vezes mais rápido do que o brometo de isopropila. Desculpe, sec-butila não. Isopropila. Então, o que é que acontece? Isso mostra que a reação ela é muito mais rápida para moléculas pequenas. Então, moléculas pequenas têm uma tendência maior de reagir do tipo SN2. Beleza? Agora, como é que acontece o mecanismo dessa reação? Como é que funciona esse processo? Como é que o ataque vai ocorrer, né? Vamos pensar um pouquinho aqui. Vamos pegar um exemplo aqui direitinho. Aqui eu tenho o composto. Observe esse composto aqui. Eu tenho ele que é o 2-bromo-octano, certo? 2-bromo-octano. Ele é um composto que tem um carbono assimétrico, que é um carbono com 4 ligantes diferentes, e ele é R, ou seja, ele é destrógeno, certo? Então, ele dá um giro para o lado direito da molécula. Observe que aqui, em relação, se eu colocar aqui como o hidrogênio está para trás, quem tem maior preferência é o bromo. Eu tenho aqui metil e tenho aqui todo o grupo hexil, né?
Então, o que nós temos aqui? Se fizermos o giro do maior para o menor, ó, qual é o giro? Para a direita. Então, esse giro para a direita significa que a molécula é destrógeno, certo? Ou destrógeno, certo? Então, o que nós temos aí? Então, ela é destrógeno. Ah, qual é o meu grupo que vai atacar? Ou seja, o meu nucleófilo. O que nós vamos ter aqui? Como nucleófilo, eu tenho uma hidroxila, certo? Essa hidroxila vai atacar este carbono assimétrico, que é justamente o carbono ligado ao grupo abandonador. Observe que o carbono ligado ao grupo abandonador é o sítio reacional dessa molécula, certo? Então, a hidroxila, com seu par dielétrico, vai atacar o carbono por trás e vai acontecer uma entrada e saída simultânea. Como assim? Ao mesmo tempo que a hidroxila se aproxima, o grupo abandonador sai. Observe que, à medida que a hidroxila ela vai se aproximando, nós vamos observando a alteração da estereoquímica dos grupos ligados a esse carbono. Observe que eles estão com um formato de ângulo em direção à hidroxila. À medida que a hidroxila vai se aproximando, ela vai empurrando essas ligações para o outro lado, certo? E isso vai sendo facilitado devido à saída do bromo. Quando o bromo sai, a hidroxila empurra 100% dessas ligações ao contrário. Então, ela inverte a estereoquímica. Certo? Então, a conformação, na verdade, a conformação não, a disposição estereoquímica dos grupos ligados a esse carbono assimétrico, eles vão sofrer uma alteração. Observe agora, ó, que o hidrogênio estava para trás e vai continuar para trás, beleza? Só que há uma inversão dos grupos agora. Qual é o grupo de maior preferência? A hidroxila, depois o grupo hexil, e depois mete. Então, ó, seguindo o sentido agora, ó, tá girando para qual lado? Tá girando para o lado esquerdo. Então, girando para o lado esquerdo, nós vamos ter aí agora um levógeno. Então, uma estrutura que era destrógena passou a ser levógeno. Então, há uma alteração da estereoquímica da estrutura na reação do tipo SN2. Essas reações são aplicadas principalmente na produção de medicamentos que tem que ter apenas um tipo de estereoquímica. Ou é levógeno ou é destrógeno. Não pode ter os dois, ou seja, uma mistura racêmica. Observe que se eu tiver 100% de um, vou obter 100% do outro ao final da reação. Então não há essa possibilidade de formação de uma mistura racêmica na reação do tipo SN2, a não ser que inicialmente eu tenha uma mistura racêmica, certo? Se eu tiver uma mistura racêmica no início da reação, aí sim eu vou ter no final uma mistura racêmica, porque 50% que era destrógeno vai virar 50% levógeno e 50% levógeno vai virar 50% destrógeno. Então há essa inversão, certo? Então, observe que o ataque acontece por trás, ou a seta, certo? A seta do par de elétron. A seta do par de elétron da hidroxila atacando o carbono por trás e a seta do par de elétron saindo do bromo. Aí vamos ter aqui a disposição do intermediário, né? Da estrutura intermediária. Então, ó, a seta da hidroxila, do par de elétron da hidroxila, ataca o carbono por trás. Cria-se o intermediário, certo? E nós vamos ter a seta do bromo saindo, que aí é o bromo caindo fora, certo? Então, há uma substituição nucleofílica do tipo SN2. Então, esse mecanismo reacional é um mecanismo sincronizado. Quer dizer o quê? Ao mesmo tempo que eu aproximo o nucleófilo do carbono que está ligado ao grupo abandonador, o grupo abandonador vai sair ao mesmo tempo. Então, é uma ligação sendo formada e outra sendo quebrada no mesmo instante. Então, é uma reação sincronizada. É uma reação concertada. Como assim? À medida que eu aproximo de um, eu vou criando... Como o nucleófilo tem uma nuvem eletrônica muito grande, o que acontece? Ele vai empurrar com essa nuvem eletrônica os grupos ligados
ao carbono, justamente para corrigir essa distorção que está acontecendo. Então, por isso que é uma reação que vai corrigir a estrutura, certo? A configuração do produto é invertida quando comparada à configuração do haleto de alquila quiral. Isso, né? Como nós já falamos. Há uma inversão estérica da molécula. Beleza? Então, o que é que interfere nessa reação? A concentração do nucleófilo e a concentração do substrato. Lembrando que substratos menores, ou seja, primários ou secundários no máximo, que sofrem esse tipo de reação. Beleza? Então vamos lá. Essa inversão estérica também podemos observar nos compostos que são do tipo cis e trans, ou seja, cadeias cíclicas. Olha bem, há uma inversão, como nós podemos observar aqui, né? E o nucleófilo se aproxima e há uma inversão da estrutura, beleza? Mas e se for uma cadeia cíclica? Observe. Eu tenho aqui, por exemplo, o composto cis, 1-cloro, 3-metil, ciclopentano. No carbono 1 eu tenho um cloro, no carbono 3 eu tenho um metil. Certo? Beleza. Agora, quando ele é cis por quê? Né? Só para lembrar. Cis porque o grupo metil e o grupo cloro são os grupos relacionados aqui, eles estão do mesmo lado da molécula, ou seja, estão lá de cima. Então, quando os dois grupos de maior preferência estão do mesmo lado, eu tenho o quê? Uma configuração estereoquímica do tipo cis. Aí, observe agora a hidroxila. A hidroxila vai ter que se aproximar do carbono ligado ao grupo abandonador. Quem é o melhor grupo abandonador? É o metil ou o cloro? O cloro. O cloro é um grupo abandonador melhor do que o metil. Então, a hidroxila ela tende a se aproximar do carbono ligado ao cloro, que é o grupo abandonador de mais estabilidade. Só que é mais fácil ela se aproximar por cima, onde o cloro está com sua nuvem eletrônica impedindo a aproximação, ou por baixo, que tem um hidrogênio, que a nuvem eletrônica é menor. Com toda certeza por baixo. Ao se aproximar por baixo, o que acontece? A hidroxila vai empurrar o hidrogênio para cima, ao mesmo tempo que ela vai expulsar o cloro. Ao expulsar o cloro, o hidrogênio vai ocupar o lugar do cloro e a hidroxila vai ficar por baixo. Observe que agora a hidroxila está invertida em relação ao metil. Os dois grupos de maior preferência agora estão o quê? Na disposição trans. Então, observe que há uma inversão estérica também nessa configuração, nessa estereoquímica do tipo cis e trans. Então, era cis, passou a ser trans. Observe aqui, o intermediário como é que fica. Eu tenho o cloro para cima e a hidroxila para baixo. Aqui cortou o Hzinho na hora de fazer o desenho. Mas aqui, o que vai acontecer? O hidrogênio está ali no meio. Quando a hidroxila empurrar 100% do cloro para fora, ele sobe. Então, essa é a inversão que nós chamamos de inversão de Walden, certo? Então, essa inversão de Walden ou Walden, né? Sei lá como é que vocês queiram traduzir isso aí. Essa inversão acontece também em compostos cíclicos. Se era cis, passa a ser trans. Porque, se eu perguntar para vocês, explique. Vocês vão dizer o quê? Como a disposição ela é cis, por exemplo, o nucleófilo tende a se aproximar por trás do carbono em relação ao grupo abandonador. Com isso, ele vai empurrar o outro grupo para cima e vai se manter na posição invertida. Consequentemente, os grupos de maior preferência vão estar contrários ao que estava inicialmente, ou seja, se era cis, passa a ser trans. É o que nós podemos observar aqui. Se ele fosse trans, ele se tornaria cis. Como ele é cis, ele vai passar a ser trans. Alguma dúvida aí, gente? Tranquilo? E aí? Não, mas beleza. Você não entendeu o que, Thaleson?
Você não entendeu? Você entendeu aqui a inversão estérica, que era cis, levógeno passa a ser destrógeno? Tá. Não é destrógeno para levógeno. Aqui, levógeno era destrógeno, passou a ser levógeno. Ou se fosse levógeno, passava a ser destrógeno. É uma questão de como ele está inicialmente. Certo? Sim. Aí, quando ele é cíclico, também há a inversão. Ele sai de cis, passa a ser trans. Entendeu aí? Que o ataque é invertido. Professor, explica a outra parte de novo, por favor. Essa aí Aqui? não, a outra. Não, é essa aí. Ó, você tá vendo a molécula aqui, né? A molécula, essa molécula do 2-bromo octano. O carbono 2, ele é o carbono assimétrico. Você lembra o que é carbono assimétrico? Orgânica 1? Carbono que possui 4 ligantes diferentes. Certo? Sim. Lembrou? Aí vem. Então, se você observar, o hidrogênio já está para trás aqui na disposição, porque quando a gente vai analisar se ele é levógeno ou destrógeno, o hidrogênio tem que ficar para trás. Certo? Certo. Então, se você analisar o hidrogênio para trás, qual é a disposição dessa molécula? Ela é destrógena. Por quê? O de maior preferência é o bromo, depois vem o hexil e depois o metil. Então, observe que o giro acontece assim, ó, para que lado? Para a direita. Certo? Então, tá girando para a direita. Ó, direita. À medida que eu analiso esse carbono, né? Então, o carbono ele está com o bromo ligado para frente e aqui os 3 para trás, como se fosse um guarda-chuva. Só um minutinho, deixa eu pegar aqui um exemplo aqui para vocês analisarem melhor. Peraí. Vamos lá. Olha só. Tá dando para vocês enxergarem aqui a estrutura? Ó, a estrutura, certo? Eu vou tentar fixar aqui. Pronto, aqui. Agora fica mais fácil de eu visualizar. Ó, a estrutura tá aqui, ó. Vou tentar observar aqui. Observe que eu tenho aqui o carbono central, certo? O carbono central. Tenho aqui, ó, o carbono. Deixa eu voltar mais para cá. Aqui, pronto. Carbono central. O metil, como se fosse o metil, tá vendo? É a mesma tela? É a mesma molécula. Vocês estão visualizando aí? Assim, é a mesma tela que estava antes do slide? Eu tô tentando representar aquela molécula lá. É porque eu tô vendo o slide. Ah, você tá vendo o slide? Vai para outra tela do professor. Vai na tela do professor, que eu fixei ela aí. Cadê? Não tô achando, gente. Tem outro Flávio Mendes aí você clica. Tô mostrando pela câmera agora. Achei. Tá vendo aí agora, né? Visualizando aí. Ó, eu tenho aqui o átomo central de carbono, que é o carbono assimétrico. Tenho aqui o metil, certo? O metil. E tenho aqui como se fosse o bromo. E aqui o hidrogênio que está para trás, certo? Então, ó, observe que forma como se fosse um guarda-chuva, ó. Ó, para cá, ó, tá vendo? A hidroxila, ela vai se aproximar por trás, ó. Por aqui, ó. Quando ela se aproxima, ela empurra essas ligações para lá, ó. Ela vai empurrar essas ligações. Tá entendendo? Só que no caso, ela tá empurrando aqui, ó. Ela tá empurrando aqui, ó. Aqui eu tenho como se fosse o bromo. Professor, eu me perdi. Aqui eu tenho como se fosse o bromo. Ó, vamos lá de novo. Carbono, que é assimétrico. Grupamento metil. O hidrogênio. E aqui aquele grupão lá, o hexil. Certo? Tudo bem aí? Tá dando para ver aí? Sim. Ó, Sim. aí a hidroxila ela vai se aproximar contrário ao bromo, que tá aqui, ó. Eu não botei na configuração correta lá, não, só para poder vocês identificarem. Ó, a hidroxila vai se aproximar aqui. À medida que ela se aproxima, a nuvem eletrônica dela vai empurrando as ligações para lá, ó. Essas ligações vão sendo empurradas, tá vendo? Ao ser empurrada, vai saindo com o bromo. Aí vai chegar um momento em que ela vai empurrar e vai ficar no lugar aqui,
do lado de cá e o bromo sai. Só que ela vai empurrar as ligações contrárias. Que quando a gente... Agora vocês voltam lá para o slide. Chegaram no slide aí? Sim. Ó, então a mesma coisa aqui, ó, que eu tentei mostrar para vocês lá no Lego. Ó, eu tenho a hidroxila, ele está se aproximando por trás. Tá vendo que esse modelo aqui é como se fosse aquele guarda-chuvazinho? São 3. Ó, 3. Como se fosse 3 para baixo e 1 para cima. Certo? Aí a hidroxila vai se aproximar do carbono, empurrando essas ligações contrárias. E o bromo sai. Aí o que vai acontecer? Vai agora inverter o guarda-chuva, tá vendo? Ó, o guarda-chuva estava para o lado esquerdo, agora o guarda-chuva está para o lado direito. Certo? Inverte porque a hidroxila se aproxima? Exatamente. Inverte porque a nuvem eletrônica da hidroxila se aproxima e empurra as ligações contrárias. Lembrando que carga negativa não entra em repulsão com a carga negativa, né? Pode falar. Então, assim que o bromo sai, ele vai inverter? Inverter a estereoquímica. Fosse levógeno e destrógeno. Isso. Como aqui ele é destrógeno, tá vendo? Ó o giro para a direita. Ele é destrógeno, ele vai se inverter e vai passar a ser levógeno. Sim. Agora aqui, ó, hidroxila, hexil, metil. Observe que o giro agora é para o lado esquerdo. Tá vendo? Então, o lado esquerdo é o giro no produto. E no reagente era para o lado direito. Então, há essa inversão. Então, por exemplo, eu quero produzir um composto de limão, o limoneno. Do limão, né? O limoneno do limão. Eu tenho que partir de uma estrutura que era, inicialmente, lembrando que o limão é levógeno, certo? Eu tenho que partir de uma estrutura destrógena para produzir o do limão. Se eu quiser produzir o da laranja, eu tenho que partir de uma estrutura levógena, porque ela tem que ser destrógena no final. Tá entendendo agora? Sim. Ô, professor, isso acontece em toda reação de SN2? Em SN2, todas elas. A não ser que não tenha o carbono assimétrico. Se não tiver, não vai acontecer. Agora, se tiver, vai. Entendi. E se for um carbono quiral, professor? Um carbono quiral... Não, carbono quiral é o carbono assimétrico. Ah, tá, entendi. Entendeu? Daniela pediu o que aí? Não entendi. Fala assim, se ele tivesse os 4 ligantes iguais. Ah, não, aí não é assimétrico. Tá entendendo? Ô, professor. Oi. É porque ela me ligou agora, falou que tá sem Wi-Fi lá na casa dela, que ela tá usando 3G. Aí que o sinal tá ruim, ela não tá conseguindo entrar. É por isso que ela tá ausente. Ah, não tem problema não. Mas fala com ela que vai ter a gravação, ela pode assistir depois. Certo? Ok. Então, gente, ó, o que acontece? O que é um carbono assimétrico, como a gente já aprendeu lá em Química Orgânica 1? É um carbono que possui 4 ligantes diferentes. Carbono quiral, carbono assimétrico é a mesma ideia. Carbono quiral, aquele possui 4 ligantes diferentes. Quiralidade tem a ver com essa questão de que ele vai existir na forma esquerda e na forma direita. Certo? Então ele vai estar na forma ou levógena ou destrógena. Tá entendendo? Isso é a quiralidade. E assimétrico é a ideia de que ele possui o que? Essa simetria. Ele não tem uma simetria tanto para a direita e para a esquerda. Eles são assimétricos. Quer dizer o quê? Um não combina com o outro. São diferentes. Certo? Deu para entender aí? Aí vem. O que acontece? Se eu estou analisando isso aqui em uma estrutura que não é cíclica, como seria uma estrutura cíclica? Mesma ideia. A diferença é que na estrutura cíclica, eu vou analisar se ele é cis ou se ele é trans. Beleza? Entendi. Ó, então essa inversão de Walden, ele fala justamente isso. Que uma estrutura cis, como é o caso aqui, se sofrer uma reação do tipo SN2, no final ela vai ter um produto trans. Certo?
100% vai ser trans. Não vai ter cis no meio do caminho. Vai ser 100% trans. Se for do mecanismo SN2. Fale, Dan. Fale, Dan. Professor, eu não sei se você já falou, mas eu vou perguntar de novo. Só acontece isso tudo no SN2 quando é a hidroxila? Não. Tipo, isso de cis virar trans e levógeno, destrógeno, só acontece quando é um hidroxila que empurra ou pode ser outro... Qualquer nucleófilo que tiver participando da reação, ele vai ocasionar isso. Aqui é porque eu estou dando exemplo da hidroxila. Mas pode ser qualquer grupo, qualquer nucleófilo envolvido no processo. Pode ser uma amina. Ô, professor, Oi, pode falar. e nessa de cis e trans, tem o carbono quiral também? Tem o carbono quiral. É só quando tem o carbono quiral, então, né? Isso. Mas no caso do carbono quiral, geralmente a gente analisa ele mais quando não é uma cadeia cíclica. Quando a cadeia é cíclica, não é a questão do carbono quiral que me importa. O que me importa é se ele é cis ou trans. Tá entendendo? Entendi. Certo? Se ele for cis e o grupo abandonador estiver formando uma configuração cis, esse grupo abandonador vai sair e vai deixar uma configuração trans na molécula. Se a configuração do grupo abandonador for trans, quando ele sair, ele vai deixar agora uma configuração cis. Inverte sempre. Tudo isso por causa do impedimento estérico. O que acontece? Quando a molécula ela não é cíclica, o impedimento. Qual é a forma mais fácil de me aproximar do carbono ligado ao grupo abandonador? É direto pela frente do grupo abandonador ou por trás dele? Por trás. Porque quando a gente pensa assim, ó, aqui está o grupo abandonador, certo? Aqui está o grupo, do lado de cá, ó, está o grupo abandonador, e aqui está o fundo do carbono. Então é mais fácil eu me aproximar por aqui do que pelo grupo abandonador, que ele já tem uma nuvem eletrônica que impede que qualquer nucleófilo se aproxime. Então ele vem aqui, ó, o nucleófilo que vai reagir, ao se aproximar, ele vai inverter, certo? Aí agora eu vou ter o quê? Contrário, ó, ele vai ficar no lugar do grupo abandonador, só que de maneira invertida. No cis e no trans, a mesma coisa. A questão do cis e trans é que o grupo abandonador está para cima, então é mais fácil eu me aproximar por baixo dele. Não é isso? Ó, por baixo dele, e não diretamente por ele. Por isso que eu preciso dessa inversão. Porque eu preciso de um menor impedimento estérico. O nucleófilo precisa se aproximar do carbono ligado ao grupo abandonador. Pode ser qualquer nucleófilo. Pode ser amina, hidroxila. É porque aqui a gente está usando como exemplo a hidroxila. Mas pode ser qualquer nucleófilo. Certo? Aí, entenderam aí? Ficou claro dessa questão da inversão? Sim. Dami agora entendeu, né, Dami? Entendi bem, obrigada. Pronto. Então vamos lá, né? Então essa inversão de Walden é: se era cis, passa a ser trans. Se era trans, passa a ser cis. Se era levógeno antes, né? Se era levógeno, passa a ser destrógeno. Se era destrógeno, passa a ser levógeno. A única forma da gente ter uma mistura racêmica na reação do tipo SN2 é se a reação inicial, o reagente, for uma mistura racêmica. Aí no final a gente vai continuar com a mistura racêmica, certo? Mas ele sempre vai ter a inversão. Beleza? Aqui, ó, vamos analisar o que acontece no substrato. Observe. Se o substrato ele for pequeno, como é o caso aqui, ó, o grupo abandonador, que é o X, que pode ser um aleto qualquer, tá ligado a um grupamento metila. Tá vendo? Ó, quem é que tá ligado aqui? Hidrogênios. O nucleófilo consegue se aproximar mais facilmente, porque o hidrogênio é pequeno, o volume do nitrogênio é pequeno. Quando eu tenho mais um grupo agora ali, que é o metil, o que acontece com o nucleófilo? Ele já tem uma certa dificuldade de se aproximar. Se tiver dois, mais ainda. Um outro grupo mais volumoso, já dificulta mais ainda. E se for 3, ou seja, for um carbono terciário, o nucleófilo praticamente não consegue se aproximar. Daí nós temos uma velocidade reacional. Qual é? Observe.
Quando o grupo substituinte, um grupo substituinte volumoso no haleto de alquila reduz sua reatividade, certo? O que a gente já viu ali. A reatividade das reações, reatividades relativas para haletos de alquila em uma reação SN2 vai ficar como? Primeiro, o haleto de metila, que é esse aqui, é mais veloz a sua reação do que o haleto primário, que é mais veloz do que o haleto secundário, que é mais veloz do que o haleto terciário, certo? Lembrando que esse haleto primário aqui, observe que ele é muito volumoso, mas ainda é um pouco mais rápido. Por que mais rápido? Porque, ele ainda tem essa região toda aqui para se aproximar. Então, secundário, ele é mais veloz somente do que o terciário, ok? Então, essa é a velocidade racional. Se eu tiver um haleto terciário, perguntar, qual que reage mais rápido? Sempre o terciário vai ser mais lento do que o secundário, mais lento do que o primário, mais lento do que o grupamento metila. Certo? Temos aqui, então, a velocidade racional. Em relação agora ao grupo abandonador. Observe. Grupo abandonador, vamos lá voltar, Primeiro, o que acontece no mecanismo? O ataque é por trás, forma um intermediário e o grupo abandonador cai fora. Ocorre o processo de inversão estérica. Se for um composto cíclico, ele era cis, passa a ser trans, segundo a inversão de Walden também. Certo? Qual a influência do grupo ligado ao substrato? Se ele for metila, é mais rápido do que o primário, do que o secundário e do que o terciário. Certo? Essa é a velocidade racional. Essa é a importância do substrato na reação SN2. Agora, qual a importância do grupo abandonador na SN2? Vamos lá. Quanto mais estável for o grupo abandonador, mais veloz será a reação. Vamos analisar aqui. O que nós temos? Temos aqui o iodo, que é um grupo abandonador muito estável, comparado com o bromo, o cloro e o flúor. Observe que velocidades relativas. O iodo, a velocidade racional dele é de 30 mil vezes comparado ao flúor. Por quê? Porque o flúor, F-, é menos estável do que o cloro, do que o bromo e do que o iodo. Então, se eu perguntar uma reação, qual é aquela mais rápida? Vai ser aquela que possui o grupo abandonador mais estável, que no caso aqui é o iodo. Observe que eu estou trabalhando com o mesmo nucleófilo. Eu só posso fazer esse tipo de comparação com o mesmo nucleófilo, certo? Mas, mesmo assim, ainda o iodo vai reagir muito mais rápido do que qualquer um dos outros, certo? O nucleófilo pode ser qualquer um, como eu falei com vocês. Só estou analisando de um modo geral. Certo? Então, grupo abandonador mais estável tem velocidade relativa de reação maior. Aqui, outra importância da estabilidade tem a ver também em relação ao grupo abandonador ou ao nucleófilo, a basicidade dela. Observe. O iodo, bromo, cloro e flúor. Quem é mais básico é o flúor. O fluoreto é uma base muito mais forte do que o iodo, por exemplo. Certo? Então, se nós analisarmos aqui, pela estabilidade da base, ou seja, uma base mais fraca, sempre vai ter um melhor grupo abandonador do que a base mais forte. Então, grupos abandonadores básicos mais fracos são mais estáveis do que bases mais fortes, certo? Por isso que a hidroxila é um péssimo grupo abandonador. A hidroxila vai formar uma base muito forte. Então, não é interessante. Você tem o metóxido também, é um péssimo grupo abandonador. Característica do grupo abandonador em relação ao quê? A sua capacidade de abandonar o substrato. O flúor, por formar uma base muito mais forte, significa que ele é um péssimo grupo abandonador comparado ao iodo. Certo? O iodo, como é uma base muito fraca, uma base de Lewis muito fraca, ele é um excelente grupo abandonador. Então, nós temos aí a reatividade. Base mais forte é o flúor, o iodo é uma base mais fraca. Agora, em relação à saída do substrato. O iodo sai muito mais fácil do que o flúor, certo? Então, o flúor, comparado ao iodo, é um péssimo grupo abandonador. Agora, a reatividade
do grupo abandonador, nós temos aí, como nós já falamos, todo o grupo alquil ligado ao iodo sempre vai ser mais reativo do que aquele ligado ao bromo, mais reativo do que ligado ao cloro e mais reativo do que ligado ao flúor, certo? Então, nós vamos ter o quê? Maior reatividade do grupo quando o iodo está ligado ao grupo alquil, e ele vai ser um péssimo nucleófilo. Observe, é invertido, viu, gente? Se eu tenho o flúor e o iodo como nucleófilo para reagir na substituição, quem vai reagir mais rápido? O flúor. Se eu tenho o iodo e o flúor para abandonar o meu grupo substrato, o meu substrato, quem vai reagir mais rápido? O iodo. Então, observe que é invertido. Quem sai mais facilmente, entra mais dificilmente. Certo? É a relação que nós temos aí. O grupo abandonador melhor é um péssimo nucleófilo. O melhor nucleófilo é um péssimo grupo abandonador. Certo? É invertida a situação. Alguma dúvida aí? E aí? Todo mundo tranquilo, né? Então vamos lá. E se eu estiver analisando agora nucleófilos? Os nucleófilos de natureza semelhante. O que é que a gente observa? Nucleófilos com carga tendem a reagir mais rápido do que nucleófilos sem carga. Certo? Por exemplo, aqui eu tenho a água e a hidroxila. Quem reage mais rápido? A hidroxila. Porque o nucleófilo é muito mais forte e ainda possui uma carga. Ele é menorzinho. Metóxido em relação ao álcool metílico. Observe o álcool metílico e o metóxido. Aqui eu tenho amina. Tá vendo? Ó? O grupamento amino negativo. Ele é um grupo muito mais forte, perdeu o hidrogênio. Aqui, ó, a etilamina, um etilamino, tá vendo? Então nós temos aqui esses grupos negativos, são nucleófilos muito mais fortes, então vai reagir no mecanismo SN2 muito mais rapidamente. Certo, gente? Ó, tô continuando. Pode falar. Os que possuem carga reagem mais rápido. Exatamente. Nucleófilos com carga reagem mais rápido. E o impedimento estérico? O que é que a gente tem? Nucleófilos com alto impedimento estérico, que é o caso aqui, ó, do tebutóxido, tá vendo o tebutóxido? E aqui eu tenho o etóxido. Qual reage mais rápido? O etóxido. Por quê? Porque ele é menor, tem menor volume. Então ele é mais fácil de se mover, a sua mobilidade é mais fácil na solução. Então ele consegue se aproximar mais facilmente do carbono ligado ao grupo abandonador. Enquanto que o tebutóxido, a velocidade reacional dele é baixa, porque ele é um péssimo nucleófilo. Porque ele é um nucleófilo muito volumoso. Ah, mas ele tem carga. Sim. Inclusive, ele é uma base muito forte. O tebutóxido é uma base muito forte. Porém, é um péssimo nucleófilo. Certo? Nem sempre uma base forte é um bom nucleófilo. Certo? Às vezes, o fato de ser uma base forte não quer dizer que vai ser um bom nucleófilo. Certo? Por quê? Porque depende também do impedimento estérico. O tebutóxido, por exemplo, é um péssimo nucleófilo, mas é uma base muito forte. Enquanto que o etóxido é uma base forte e é um nucleófilo forte também. Certo? Então a velocidade reacional sempre vai tender para aquelas estruturas nucleofílicas com menor impedimento estérico. Agora, gente, ó, vamos entender o efeito do solvente ou do meio reacional em relação ao meu nucleófilo, ou a minha reação do tipo SN2. Vamos analisar. Olha só. Eu tenho dois tipos de solvente, como eu falei com vocês já na última aula. Eu tenho o solvente prótico e eu tenho o solvente aprótico. O que é um solvente prótico? É aquele que possui um hidrogênio com possibilidade de ionização. Como é que eu vou identificar esses solventes próticos? O hidrogênio ligado a um oxigênio, hidrogênio ligado a um flúor, hidrogênio ligado a um enxofre, por exemplo, hidrogênio ligado a um nitrogênio, certo? Esses são solventes próticos. Ah, pode acontecer um meio reacional prótico também, meio ácido. Por exemplo, eu acidificar
um composto, botar um meio ácido com ácido fúrico. Aí eu tenho o quê? Excesso de H+ em solução. Esse H+ também pode ser considerado como um ambiente prótico, certo? Prótico tem a ver com H+. Olha só, hidrogênio. O que é o hidrogênio? O hidrogênio é aquele elemento, aquele átomo que só possui um próton e um elétron. Teve um próton e teve um elétron, se eu tiro o elétron, ele fica com H+. Só que ele fica só com próton. Então, por isso que a gente chama de próton. Próton H+. Ou um solvente prótico que tem possibilidade de liberar esse H+. Certo? Alguma dúvida em relação do que é um solvente prótico? Entenderam? Beleza, então vou continuar. Vamos lá. O que é que me interessa no SN2? São dois fatores: nucleófilo e substrato. Se eu aumento a concentração do nucleófilo, a atividade do nucleófilo, a minha velocidade reacional vai aumentar. Se eu aumento a quantidade de substrato, a minha velocidade reacional também vai aumentar. Certo? Mas tem um detalhe. O que é que eu posso impedir em relação à ação do mecanismo SN2? Eu inativar ou impedir a atuação do nucleófilo. Olhe bem, se eu conseguir inativar ou impedir a ação do nucleófilo, a minha velocidade reacional do tipo SN2, ela cai. Ela cai drasticamente. Por que cai drasticamente? Porque o meu nucleófilo, que é o responsável pelo ataque ao substrato, ele está impedido, ele está impossibilitado de atuar. E quem é que ocasiona, geralmente, essa inativação do nucleófilo? O solvente prótico. O solvente prótico, por possuir esse hidrogênio ligado a um oxigênio, a um nitrogênio, a um flúor, ou até mesmo a um enxofre em alguns casos, ou meio ácido, ele vai atacar ou vai se aproximar facilmente do nucleófilo. Por quê? Porque o nucleófilo é negativo, tem pares de elétrons disponíveis, então ele consegue atrair o hidrogênio mais facilmente. Quando atrai o hidrogênio, o que é que acontece com o nucleófilo? O seu par de elétrons que estava disponível passa a ficar indisponível naquele instante da reação. Então, os solventes próticos impossibilitam a atuação do nucleófilo. Consequentemente, a velocidade reacional em solventes próticos é menor do que em solventes apróticos. Então, solventes próticos tornam a velocidade reacional de SN2 menor. E solventes apróticos, as velocidades reacionais são mais favorecidas. Porque os solventes apróticos vão deixar o nucleófilo livre. Por isso que nós temos aqui, ó. Vamos pegar esse ambiente aqui. Eu tenho o meu nucleófilo, que é aquele que vai atacar o carbono ligado ao grupo abandonador. Ele geralmente é uma espécie com carga ou com par de elétron disponível. E eu tenho aqui a água, que é um solvente prótico. A água é um solvente prótico. Possui o quê? Hidrogênio. Esse hidrogênio vai se aproximar desse nucleófilo e vai circundar o nucleófilo. O que vai acontecer com ele agora? Ele vai ficar volumoso. E não vai ser um bom nucleófilo. Não é porque o nucleófilo é ruim, é porque o ambiente possibilitou que ele ficasse de maneira inativada ou com a mobilidade muito menor. Com isso, a velocidade reacional do SN2 é reduzida consideravelmente. Beleza? E quais são os solventes apróticos mais utilizados? Aí vem, nós utilizamos o DMF, que é o dimetilformamida, DMSO, que é o dimetil sulfóxido. São os dois exemplos mais interessantes que nós temos como solventes apróticos. Beleza? Alguma dúvida aí, gente? Solvente prótico, solvente aprótico. É muito importante esse conhecimento aqui, porque isso vai influenciar lá na reação no final. A gente vai ver. Vamos lá. A reversibilidade das reações do tipo SN2. Quer dizer o quê? Eu vou ter o produto e retornar o que era antes. Olha só. Para isso acontecer, essa reversibilidade, ou seja, uma equação de... ou uma equação de equilíbrio, é somente se o grupo abandonador ele tem baixa estabilidade em relação ao grupo que vai se ligar ao nucleófilo. Certo? Por exemplo, se eu pegar essa tabela aqui, ó, vocês podem observar
nessa primeira relação de reação, o meu grupo abandonador, ele é uma espécie muito mais estável do que a espécie inicial. Por exemplo, aqui eu tenho hidroxila e no final eu tenho cloreto. Cloreto é mais estável do que hidroxila, então é melhor manter o cloreto na forma isolada, separada do meu substrato. Todos aqui vão ter a mesma característica. Agora vamos olhar essa última reação aqui, ó. O que nós temos aqui? Eu tenho aqui o bromo ligado, que é um excelente grupo abandonador, que vai ser substituído pelo iodo, pelo iodeto. Quando eu analiso, o bromo é um excelente grupo abandonador e é muito estável em solução. Só que tem um detalhe. O iodo é mais estável do que o bromo em solução. O iodeto é mais estável. Então, na verdade, eu tenho uma tendência de manter o iodeto na forma separada do meu substrato do que manter o brometo. Então, neste caso, a reação se torna reversível. Então, eu vou aquecer para que ocorra a alteração do grupo abandonador pelo meu nucleófilo, mas eu tenho que manter essa reação de modo que não volte a ser o que era antes, porque essa reação é reversível. Isso vai acontecer toda vez que o meu grupo abandonador for menos estável do que o meu nucleófilo em solução. Tudo bem? Alguma dúvida aí? Beleza. Então, ó. Então, aqui é todos os fatores que influenciam a reação do tipo SN2. É até aqui. Beleza? Agora, nós vamos falar os fatores que influenciam a reação do tipo SN1 e como é que acontece esse mecanismo. Beleza? Alguma dúvida aí, gente? Todo mundo conseguiu visualizar? É o momento agora. Que eu vou alterar, vou mudar agora de assunto. Beleza. Então vamos lá, né? Mecanismo agora SN1. Vamos começar agora. Pessoal, aqui eu tenho um resumo de como é que funciona o mecanismo SN1. Diferentemente do mecanismo SN2, não é uma reação simultânea. Vamos lá, primeiro ponto. Não é uma reação simultânea. Como assim? À medida que o nucleófilo se aproxima do carbono ligado ao grupo abandonador, o grupo abandonador sai. Então eu vou ter a formação de uma ligação e a quebra de outra ligação. Isso é o SN2. No caso, no SN1, acontece realmente em etapas. Primeiro, eu realizo uma atividade, uma ação. Qual é? Primeiro, o substrato sofre uma ação. Qual é? A saída do grupo abandonador. Segunda etapa, ataque nucleofílico. Observe que no SN2, o ataque nucleofílico, deixa eu lembrar, volta aqui. O ataque nucleofílico, ele é simultâneo. Certo? Eu vou ter um ataque nucleofílico por trás do carbono ligado ao grupo abandonador, e o grupo abandonador sai e o nucleófilo ocupa o seu lugar. Certo? Essa é uma reação simultânea. Já no mecanismo SN1, não é simultâneo. Porque eu primeiro vou perder o grupo abandonador, depois eu vou ter um ataque nucleofílico. Vamos lá. Qual o principal fator que influencia essa reação do tipo SN1? Né? Olha só. O que acontece? O nucleófilo, geralmente, olhe bem, geralmente, nas reações do tipo SN1, eles estão inativados ou são de baixa nucleofilicidade. São dois fatores importantes em relação ao nucleófilo. Baixa nucleofilicidade ou estão inativados. Substrato. Substrato, ele possui um volume muito grande, ou seja, é uma estrutura muito volumosa com elevado impedimento estérico. Então, a aproximação do nucleófilo do carbono
ligado ao grupo abandonador é ruim, é difícil acesso. Então não vai acontecer. Então não é possível, não possibilita essa aproximação, essa reação simultânea. Então é necessário o quê? Eu aumentar a eletrofilicidade do meu carbono ligado ao grupo abandonador, ou seria o quê? A ideia também de permitir ou transformar ele numa estrutura mais fácil de aproximação. Qual a estrutura mais fácil da aproximação? O carbocátion. Então, agora vai acontecer o fenômeno da formação do carbocátion. Então, lembrando lá que a gente já falou um pouquinho sobre isso, lá em Orgânica 1. Então, como é que funciona, então, o mecanismo SN1? Primeiro, eu tenho aqui a estrutura do meu grupo abandonador ligado ao meu substrato. Vou fornecer a grande quantidade de energia para que haja uma separação, uma quebra dessa ligação do meu grupo abandonador e o substrato. Agora eu separei os dois. Nesse processo, eu formei um carbocátion, carbono com carga positiva. Vou adicionar o nucleófilo, certo? Esse nucleófilo vai de baixa nucleofilicidade, observe que a água... mas a água é um bom nucleófilo. Não é. A água é uma molécula neutra, não possui carga, possui par de elétrons, mas não possui carga. Então ela vai atacar o meu carbocátion, porque é um eletrófilo muito forte, e depois vai perder o hidrogênio e regularizar a ligação. E aí eu vou ter agora o quê? A saída do meu grupo abandonador já aconteceu antes. Ou seja, depois que o grupo abandonador sai, ele nem participa mais da reação, praticamente. Ele fica lá como um espectador. Certo? Então, essa reação ela é feita em etapas. Primeira etapa, que nós chamamos de etapa lenta, é a etapa de saída do grupo abandonador. Depois que o grupo abandonador sai, é só o ataque nucleofílico, que é muito mais rápido. Então, vamos pegar aqui esse exemplo. Eu tenho aqui o brometo de T-butila, vai reagir com água, e no final eu vou ter a formação do álcool T-butílico e o HBr. Essa reação vai acontecer em solução, desde que o meu nucleófilo aqui, como é baixa a nucleofilicidade, ele vai sofrer, no caso aqui, uma reação do tipo SN1. Senão, não vai acontecer. Porque essa água não vai conseguir se aproximar do carbono para o bromo cair fora. Então, primeiro o bromo sai, que ela é muito estável em solução, depois a água entra no seu lugar. Certinho? Vamos lá, então. Professor. Oi. Então, essa Diga reação, ela é bem grande mesmo, não é mais demorada do que a SN2. Sim, ela é mais rápida, ela é mais demorada, assim, ela é muito mais lenta, porque eu vou ter etapas lentas da reação. Lá na SN2 não, é rapidinho. É tanto que o mecanismo é mais curto da SN2. Já o mecanismo da SN1 é feito em etapas. Mas não é tão grande, não. Mas é feito em etapas. Primeira etapa, pra você entender aqui, saída do grupo abandonador. Ele sai, caiu fora. Ao sair, ele vai formar o carbocátion. Nesse caso aqui, um carbocátion terciário. O grupo abandonador agora é o brometo. E a água em solução, como tem par de elétron, consegue perceber essa carga positiva no carbocátion. Então vai atacar. Ao atacar, o que é que nós vamos observar? Vamos observar a formação agora aqui, de um álcool protonado. Como vai ter água em solução ainda, essa água vai retirar o H+, que está em excesso aqui no álcool, formando o hidrônio. E aí vamos ter a formação do álcool, do hidrônio e do Br-. Certo? Isso é possível realizar. Agora vem a ideia. Que é mais estável em solução? É o brometo ou a água. Lógico que a água também é muito estável. Mas o brometo em solução, ele vai formar um ácido forte que ioniza facilmente, na forma de hidrônio e Br-. Tá entendendo? Então é muito mais estável ter essa reação de substituição, manter o álcool, que é muito estável, e manter o ácido bromídico em solução, que ele está ionizado, do que ter água e brometo de T-butilo em solução. Aí, se eu aquecer levemente o brometo de T-butilo em água, com toda certeza, vai acontecer a reação de substituição pelo tipo SN1. Tudo bem? Certinho, entendi.
Então vamos lá, ó. Só para lembrar que terciários, grupos abandonadores ligados a carbonos terciários, a velocidade reacional é absurdamente maior, certo? Por isso que aqui, ó, 1.200.000 vezes mais rápido do que o primário, por exemplo. É tanto que nos primários, geralmente a gente não observa a formação de reação do tipo SN1, apenas SN2. Estabilidade dos carbocátions, né? Isso tem a ver muito com a estabilidade do carbocátio. Quando o carbocátio é primário, a estabilidade é muito baixa, ele praticamente não é formado. Carbocátio secundário é mais estável do que o primário, então ele já passa a ter uma formação mais rápida. E o terciário nem se fala, a estabilidade comparada ao primário é muito maior, então ele consegue se manter em solução, certo? Lembrando que o carbocátion, ele é uma estrutura trigonal planar. Olhe bem, trigonal planar. Quer dizer o que é trigonal planar? Ela forma um plano. Então, se formou um plano, o ataque pode ser por cima ou por baixo. Ó, por cima ou por baixo. Isso aumenta as chances do nucleófilo de se aproximar do carbono. Por isso que há a formação do carbocátion. Certo? Aí vem, olha só, no SN2 há uma inversão estérica. E no SN1 também existe essa inversão estérica? Na verdade, não vai ter inversão estérica. Como o carbocátion ele é planar, vai ter 50% de chance por baixo e 50% de chance por cima. Então não vai ter uma inversão estérica. Na verdade, se ele era destrógeno, no final eu vou ter uma mistura racêmica, que é 50% destrógeno e 50% levógeno. Essa já é uma forma de diferenciar a reação, se ela foi por SN2 ou por SN1. Se no final tiver uma mistura racêmica, ou seja, opticamente inativo, eu vou ter provavelmente uma reação do tipo SN1. Se eu tiver uma reação com atividade óptica, provavelmente ela seguiu SN2. Certo? Então, se eu pegar aqui, ó, um composto que era, sei lá, destrógeno, ele vai sofrer a substituição e vai formar 50% levógeno e 50% destrógeno. Observe que é 50% de um e 50% do outro. Então a mistura é racêmica. Em relação à inversão de Walden, também é a mesma coisa. Quando eu tenho aqui uma cadeia cíclica, por exemplo, aqui é cis, no final eu vou ter 50% cis e 50% trans. Por quê? Porque o grupo abandonador vai sair e o carbocátio já vai estar numa disposição espacial trigonal planar. Então eu vou ter 50% de chance por baixo e 50% de chance por cima. Então essa é a diferença do SN1 para o SN2. Lembrando que o SN2, se ele era cis, ele vai passar a ser 100% trans. Se ele era trans, vai passar a 100% cis. Já no SN1, não. Se ele era cis, vai passar a 50% trans e 50% cis. Então, eu vou ter uma mistura também que não é nem levógeno, nem destrógeno. Vai ser, na verdade, uma mistura racêmica. E não vai ser nem cis, nem trans. Vai ser 50% de um e 50% do outro. Ok? Entenderam aí, gente? Se vocês tiverem dúvida aí da inversão estérica, no SN1, qual a diferença? Sim. Eu não sei também. Eu tenho. Ficou claro aí? Ficou. Beleza. Só a Manu que tá participando, né? Professor, se você puder mandar alguma atividade sobre isso, exercício pra gente fazer, ajuda. Uhum. Deixa eu terminar aqui que a gente vai responder uma questão sobre isso. Tá bom, pode continuar então. Vamos lá. Novamente agora. Qual é a influência do grupo abandonador em relação à reação do tipo SN1? Mesma ideia do SN2. O iodo é o melhor grupo abandonador. Então ele vai reagir mais rápido do que o bromo, do que o cloro e do que o flúor. Certo? Então segue os mesmos critérios do SN2. Aqui. Aí vem, agora tem uma problemática do mecanismo SN1. Primeiramente, a possibilidade do que nós chamamos de um rearranjo.
O que é o rearranjo? É a formação de um carbocátion mais estável. Como assim um carbocátion mais estável? Se eu tenho aqui, por exemplo, né? Vamos pegar aqui. Observe essa estrutura. Ele é um carbocátion secundário. Certo? Esse carbocátion secundário, por que secundário? Porque o bromo está ligado a ele. Quando o bromo sai, esse é o carbocátion formado. Certo? No caso, esse carbocátion ele pode sofrer o que nós chamamos de um rearranjo. O que é isso? É uma migração desse grupamento metil para ele, porque ele vai atrair com muita força, certo? Deixa eu pegar uma caneta aqui para vocês entender melhor. Aqui, ó. Vamos lá, ó. Eu tenho aqui, certo? Ele é secundário, né? Então, como ele está positivo, é um eletrófilo muito forte, ele vai atrair essa ligação para si. Tá vendo esse par de elétrons aqui? Ao atrair esse par de elétrons com muita força, ele vai agora se ligar ao grupamento metil. Tá vendo aqui, ó? Só que a migração da carga positiva saiu deste carbono para esse. Porque agora aquele que está faltando a ligação é esse daqui. Agora, analisando ele, ele tem 1, 2, 3 grupos ligados a ele. Então, ele deixa de ser secundário e passa a ser terciário. Então, isso mostra que a migração é favorável, é satisfatória. Porque eu saio de um carbocátion secundário e passo a ter um carbocátion terciário. Então, essa possibilidade, se existir, vai acontecer no mecanismo SN1. Então, muitas vezes, a gente vai ter um produto totalmente diferente daquilo que é esperado lá no início, por causa do rearranjo, no caso do SN1, certo? E aí vai ataque normal, como todos os carbocátions que vai acontecer. Geralmente, esse produto que foi formado a partir do carbocátion que sofreu o rearranjo, vai ser formado em maior proporção, sempre. Por quê? Porque forma um carbocátion mais estável, a velocidade de reação se deslancha. Ok? Entenderam aí? E aí, gente? Entendi. Sim, professor. Fale. Sim. Ok, né? Então, beleza. Então, gente, isso é mecanismo SN1 com rearranjo. Agora, olhe bem. Deixa eu ver o que tá aqui. Vamos lá. Qual é o estágio de transição? Qual é o intermediário do carbocátion? Ou, desculpe, do SN1? É o carbocátion. Então, o carbocátion é o intermediário da reação do tipo SN1. Aí, agora, vamos analisar. Se ele é o carbocátion, é o intermediário, ele precisa ser estabilizado em solução. Quem é que vai estabilizar o carbocátion? O solvente. O meio reacional. Então, meios reacionais que favorecem a formação do carbocátion. Qual é? Vamos lá. Primeiramente, o que acontece? Ó, eu preciso que as duas cargas estejam estáveis em solução. Eu tenho aqui a carga negativa e eu tenho a carga positiva. Então, eu preciso de um solvente que estabilize as duas cargas. O carbocátion e o meu nucleófilo, o meu grupo abandonador. Beleza. Mas quem é que faz isso? É o solvente prótico ou solvente aprótico? É o solvente prótico. Por que o solvente prótico? Porque o solvente prótico ele tem capacidade de atuar nas duas formas. Ele pode circundar o carbocátion, que é carga positiva, e pode circundar o grupo abandonador, que é carga negativa. A água ela tem essas duas possibilidades. Ele tem o o hidrogênio, que pode circundar facilmente no meu grupo abandonador, e tenho a parte do OR com par de elétrons disponível para circundar o carbocátion. Então ele consegue estabilizar essas duas cargas de maneira separada. A água, principalmente, porque ela tem elevada constante de elétrica. Então ela consegue manter os dois separados. Tudo bem? Isso é favorecido pelo mecanismo reacional SN1 em solvente prótico. O solvente prótico facilita esse processo, certo? Água, álcoois, ambientes em meio ácido, porque o meio ácido libera tanto o H+, quanto o seu ânion correspondente. Então ele consegue circundar as duas espécies. Certinho?
Então, diferente do SN2, o solvente aprótico, que favorece a reação, no SN1, o solvente prótico favorece a reação. Beleza? Beleza. Tudo bem aí? Beleza. SN1 versus SN2. Então, olha só. No caso aqui, todos os fatores que influenciam SN1 e SN2. Agora nós vamos avaliar a comparação entre um e outro. Quais são os fatores que influenciam SN1 e SN2? Primeiramente, a gente já sabe que uma reação é bimolecular e a outra é unimolecular. O nucleófilo e o substrato interferem na velocidade e no outro somente o substrato. Ok. Vamos lá. Quais são os fatores que influenciam as duas reações? Estrutura do substrato, né? A estrutura do substrato, fator que influencia. Concentração do nucleófilo, somente a reação do tipo SN2. Então, a natureza do nucleófilo, tudo bem. Influencia os dois. Mas a concentração só influencia no SN2. O efeito do solvente influencia nos dois. E a natureza também do grupo abandonador influencia os dois. Mas de que forma? Vamos lá. Primeiramente, o efeito do solvente. Nós temos solvente prótico e solvente aprótico. Quais são os solventes próticos? São aqueles que possuem hidrogênio, né, que é o caso dos álcoois, dos ácidos carboxílicos e das aminas, certo? São eficientes para circundar e estabilizar o cátion e o ânion, ok? Cátion e ânion. Então, ele estabiliza os dois. Por isso que na reação SN1 é favorecida. Porque eu vou formar carbocátion e vou formar o ânion, que é o grupo abandonador. Então, o solvente prótico ajuda isso aí. Já no solvente aprótico, eu só tenho carga negativa. Não tem a possibilidade de circundar os ânions. Então, o que vai acontecer? Somente os cátions vão estar impedidos, vão estar circundados pelos solventes apróticos. Então, os nucleófilos, que são meus ânions, vão estar livres. E eles vão poder atuar facilmente na reação. Então, observe a diferença. Solvente prótico circunda o carbocátion para estabilizar o carbocátion, mas também inativa o ânion, que é o meu nucleófilo. Então, o nucleófilo inativado não tem possibilidade de atacar. Já no solvente aprótico, ele vai circundar os cátions, mas vai deixar os ânions livres, porque não tem como circundar, então não tem inativação. Então facilita o SN2. Então sempre nós vamos ter o quê? Solvente prótico, SN1. A tendência, viu, gente? Solvente aprótico, tendência é SN2. Aí aqui nós temos a representação, né, de como é que funciona isso. Eu tenho aqui um solvente prótico circundando um cátion, e tem o mesmo solvente prótico circundando o ânion. Como eu falei com vocês. A presença do hidrogênio na água ligada ao oxigênio, ele permite ele interagir com o ânion. E a presença do oxigênio na água com par de elétron livre permite ele se interagir com o cátion. Então ele se interage tanto com o ânion quanto com o cátion. Já os solventes apróticos, ele não possui esse hidrogênio ligado ao nitrogênio. Ele tem carbono, carbono, carbono. Ah, mas esse hidrogênio aqui? Mas não está ligado ao oxigênio, nem nitrogênio, nem flúor. Então, o que vai acontecer? Ele não tem esse hidrogênio que interage com a carga negativa. Beleza? Então, aqui, temos os exemplos, que é o DMF, DMSO e o DMA. Dimetilformamida, dimetilsulfóxido e dimetilacetamida. São os 3 solventes mais utilizados como solventes apróticos. Aí aqui nós temos uma forma, representação dele, interagindo com o cátion, mas não com o ânion, porque ele não consegue se interagir com o ânion. Beleza? Então, solventes apróticos atuam dessa maneira, solventes próticos atuam dessa maneira. Aqui eu tenho um resumão de tudo, né? Então, fator SN1 e SN2. Substrato. O que nós temos? Terciários reagem mais facilmente com SN1. Primários e metila reagem mais facilmente com SN2. É invertido. Se for terciário, provavelmente não vai seguir SN2, vai seguir SN1.
Se for primário ou metila, não vai reagir SN1, vai seguir SN2. Então, é os inversos. Os únicos que ficam interferindo um no outro ou seja, se entra em competição, é o secundário, que pode seguir tanto SN1 quanto SN2. Nucleófilos. Bases mais fracas de líos tendem a seguir SN1. Bases mais fortes tendem a seguir SN2. Então, nucleófilos fortes, SN2. Nucleófilos fracos, SN1. Certo? Em relação aos solventes. Solventes próticos, SN1. Solventes apróticos tendem a seguir SN2. E o grupo abandonador, mesma ideia. Serve tanto para um quanto para o outro, segue o mesmo padrão. Bases mais fracas facilitam tanto o SN1 quanto o SN2. Certo? Então, esse é o resumo das reações. Agora, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar uma questão. Deixa eu botar aqui para vocês com esse conhecimento. Vamos lá. Aqui é uma reação, é uma prova que eu já fiz anteriormente, né? Vocês estão enxergando aí a prova, a avaliação? Para a gente aplicar esse conhecimento. Sim. Todo mundo está enxergando aí, né? Observe, vamos ler essa primeira questão. Qual reação SN2 de cada par seguinte você espera que ocorra mais rapidamente em um solvente? Aqui é prótico, eu boto prático, mas é prótico. Certo? Solvente prótico. Justifique sua resposta. Observe, eu tenho aqui esse primeiro caso, né? Que é... Vou copiar isso aqui e vou botar onde eu posso editar. Beleza, ó, vou ampliar aqui para vocês enxergarem. Opa, não ficou bom, não. Vocês estão enxergando aí agora? Está visualizando, né? Observe, ó. Eu tenho aqui essa reação, ó, da letra A. Certo? Letra A. Eu tenho reação 1 e reação 2. Na reação 1, eu tenho quem aqui? Cloreto de propila. Na reação 2, também cloreto de propila. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho 2 substratos iguais. Então, o substrato é o mesmo. Não há alteração. Analiso agora aqui. O meu nucleófilo é o etóxido. Já na segunda reação, quem? É o álcool etílico. São 2 nucleófilos diferentes. Já tem uma diferença aqui, ó. Eu tenho um nucleófilo com carga, não é isso? E um nucleófilo sem carga. Vixe, ele tá horrível. Carga 1 com carga negativa, tá aqui, ó, e o outro sem carga. Então, eu tenho 2 nucleófilos diferentes. Eu tenho um nucleófilo carregado, com baixa nucleofilicidade, que é o etanol, e um nucleófilo com carga de alta nucleofilicidade, que é o etóxido. Qual dos dois reage mais rápido? Sem analisar o meio. Com toda certeza, o etóxido, beleza? Mas na pergunta ele diz o seguinte: qual vai reagir mais facilmente em solvente prótico? Observe. Qual deles vai reagir mais rápido em solvente prótico? Com toda certeza, o que nós vamos observar aí? Com toda certeza vai ser o nucleófilo de menor nucleofilicidade. Certo? Então, o que acontece aqui? Ó? Eu vou inativar o meu nucleófilo, ele vai reagir mais rapidamente em solução. Então, essa reação em solvente prótico vai acontecer melhor com o etanol do que com o etóxido. Porque Oi, fale. No caso, seria a opção 1? Opção 2. Opção 2 reage mais rápido, porque já é um nucleófilo fraco, ele facilita ainda mais a atuação do... Ele não está, né? Como? Porque ele não está negativado. A opção Exatamente. 2. Tudo bem aí? Sim. Ô, Flávio. Eu me perdi. Fale de novo. Pode falar. Você falou hoje, na moral, pra me avisar, porque eu não tô entendendo muito bem, não. Não entendi. Fale de Você novo. falou hoje ainda, pra me revisar, porque eu não tô entendendo muito bem, não, esse assunto. Você vai revisar o vídeo, né?
É, porque eu não tô entendendo muito bem esse assunto, não. Aí depois que você assistir de novo, você vai tentar assimilar, beleza? Quem foi que fez outra pergunta aí? Foi Manu. Manu? Pode falar, Manu. Peraí que travou. Não era pergunta, não. Eu tava pedindo pra tu fazer de novo. Fazer outro exemplo aqui, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar esse exemplo 2 aqui, ó. 2 não, exemplo letra D. Ó, pega essa letra D. Observe que a letra D tá aqui, né? Primeiramente, gente, vamos analisar. Quando eu falo que o solvente é prótico, eu estou favorecendo SN1 ou SN2? SN1. SN1. E eu estou perguntando em SN2. SN2, eu estou dizendo que vai acontecer de maneira simultânea. Beleza? Então, significa que a reação ela já é SN2, já está dizendo na questão. Então, eu não vou adotar, pelo meio racional deveria ser SN1. Não, eu estou adotando que é SN2. A questão diz isso, né? Deixa eu ver aqui. Ô, professor, esse 2.0M significa o quê? Desculpa, mas não sei. 2.0N? Onde é que você está vendo isso? Espera aí, deixa eu voltar cá. Na letra Essa D. é a letra D aí, ó, 1.0 e 2.0. Ah, é a concentração molar. Era isso que eu ia falar agora. Certo? Então, ó, SN2, o que é que influencia SN2? SN2, o que influencia SN2 é a concentração do nucleófilo e a concentração do substrato. Se eu aumento a concentração do nucleófilo, então significa que eu vou aumentar a velocidade racional. Tudo bem? Tranquilo? Ô, Beleza. professor, Pode falar. na letra B, C e D aí tá diferente da letra A, porque o final deles estão a opção 1 e 2 tudo negativada. Ah, é porque são reações diferentes. E isso influencia no resultado, porque tipo assim, Sim, com toda certeza. na letra A seria o 2. No final dele não tá negativado. Isso, mas aí são situações diferentes, Assim, Lari. São situações diferentes. Tem que explicar separadamente cada situação. Entendeu? tá Eu não entendendo? posso dizer que a letra A é a mesma explicação para a letra B nem para a letra C. E tampouco para a letra D. São explicações totalmente distintas. Explica a letra B aí, por favor. Deixa eu terminar a letra D, que eu comecei, que eu não terminei Tá. ainda. Então vamos lá, ó. Então, o que é que influencia a velocidade da reação do tipo SN2? A concentração do solvente e a concentração do substrato. Se você olhar aqui, ó, o que é que aconteceu com a concentração do substrato? Desculpa, com a concentração do substrato aqui. É a mesma, tá vendo? Ó? Então, a concentração do substrato é a mesma. Mas do nucleófilo, houve uma dobra da concentração do nucleófilo. Lembra que eu falei? Os dois influenciam? Se eu aumentei a concentração do nucleófilo, então aumenta a velocidade do tipo SN2. Então, o tipo SN2 aqui é influenciado com maior velocidade. Então, a reação 2 ela é favorecida do tipo SN2 por causa da concentração do meu nucleófilo. Tudo bem aí? Bem simples. A letra B, vamos entender a letra B. Observe que a letra B eu tenho, ó, CH3, CH2, S-, e tenho a outra molécula, CH3, opa, faltou 2 aqui. CH2, N, menos, certo? Olha só. N não, desculpa, é O, né? Deixa eu botar. Não, professor, pegou errado. Pegou. É O. É. É O aqui. Peguei errado, peguei da outra. Então aqui é O. Aí você analisa aqui agora. O que é que influencia um no outro? Qual o nucleófilo mais forte para SN2? É esse ou esse? Com toda certeza, o etóxido é um nucleófilo muito mais forte do que o nucleófilo do enxofre aqui, né? Que é o etilsulfeto. Esse etilsulfeto é um nucleófilo mais fraco do que o etóxido. Então, quem é que vai ser mais forte em SN2? O etóxido. Então, a velocidade racional vai ser maior pelo mecanismo na reação 1 do que na reação 2. Deu para entender aí?
Sim, entendi. Certo? Beleza. Aí o que acontece? Na outra situação, mesma ideia, né? O que acontece aqui na letra C? O fósforo e o enxofre. Só que observe que o fósforo ele é mais volumoso. Pelo fato do fósforo... Oi, pode falar. Não é enxofre, não. É um N no final. Não, nitrogênio. Você falou enxofre. Então desculpa. O nitrogênio e o fósforo. O nitrogênio ele já está ligado a 3 grupos ligados a ele, tá vendo? O fósforo é a mesma coisa. Qual dos dois vai reagir mais facilmente? Com toda certeza o fósforo, porque o fósforo é mais volumoso. Olha só a diferença agora. Por que o fósforo, sendo mais volumoso, agora reage mais rápido? Porque como o nitrogênio ele vai estar 100% impedido, porque é muito pequenininho, então ele não vai disponibilizar o seu par de elétron. Já o fósforo, por ser maior, ele vai ser maior e o par de elétron dele vai estar mais fácil de ser encontrado pelo substrato. Por isso que a reação com o fósforo aqui é mais rápida. Então você tem a reação 2 é mais rápida, na letra C a reação 2 também é mais rápida, na letra B a reação 1 é mais rápida e na letra A reação aqui. No caso, gente, essa reação na letra A seria a 2, mas observe que a gente quando eu expliquei para vocês, eu pensei que estava falando da SN1, mas não é SN2. Então, ainda assim, a mais rápida na SN2. A SN2 é essa daqui, ó. Porque o nucleófilo está menor. Certo? Quando eu falei lá, é porque eu levei em consideração o solvente prótico, então eu já fui logo para SN1. É que quando eu falo prótico, eu já explico logo SN1, nem falo mais em SN2. Mas aqui, o que está levando em consideração principalmente para a gente é o SN2. Como está dizendo que vai seguir SN2, eu vou ter que analisar por SN2. Esquecer o prótico, que não me interessa nesse momento. Tá entendendo? Então, ó, esse etóxido é mais rápido. O etóxido aqui também é mais rápido. O com fósforo é mais rápido. E a concentração do metóxido sendo dobrada é mais rápido. Certo? Ô, professor, o fósforo é mais volumoso que o nitrogênio por causa do peso? Não, por causa do tamanho dele mesmo. O fósforo está no terceiro período. O nitrogênio está no segundo. Então, o fósforo tem 3 camadas eletrônicas e o nitrogênio só tem 2. Entendi. Entendeu? O número atômico do fósforo é 32. O número atômico do nitrogênio é 7. Não, Pois 32? é. Por 32 causa não, do desculpa. número O número atômico do fósforo é 15. Eu troquei. É 15 do fósforo e 7 do nitrogênio. Pois é, eu posso falar que o fósforo é mais volumoso por causa disso também? Não, é por causa do número atômico? Por causa do número atômico. Como ele é um número atômico maior, número atômico, você falou massa. Tá bom, Entendeu? desculpa. Não, a massa é diferente. O número atômico do fósforo é maior, então ele possui maior número de camadas, então ele é mais volumoso. Já o nitrogênio é menor, número atômico menor. Entendeu? Menor número de camadas. Entendi. Era isso que eu queria dizer mesmo. Certo? Alguma dúvida aí, gente? Aí, no caso, Thaleson, você revê lá o vídeo, certo? Depois a gente tira mais dúvidas. Certo?